Bom, então, boa noite, são 18h08, né? Vamos dar início a mais uma reunião do grupo. Hoje, o formato do grupo é discutir um texto específico, juntamente com vocês, sobre a mediação da Tayla Silva, Tayla Angélica, né, Tayla? Só isso, né, amor? Tayla Angélica da Silva e eu, né, trouxemos um texto, na verdade, bem tranquilo para discussão, que envolve a questão da formação de professores, de modo geral, não é especificamente sobre a educação infantil, mas antes eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, tá? Esse grupo de estudos, ele tem um projeto que está vinculado, que é o projeto Semi-Formação, Semi-Formação e Educação no Contexto da Sociedade Danificada. Prudente, que está chegando, a Sara, a gente discute bastante dentro da linha, nós somos da área da educação, mas a gente discute bastante dentro da linha da teoria crítica, que envolve os pensadores da Escola de Frankfurt, principalmente Theodor Adorno, né, Max Horkheimer, Walter Benjamin. Esse grupo ele é composto por estudantes da graduação, da pós-graduação, mestrado, doutorado, profissionais da área da educação, que trabalham, né, na educação básica, de forma geral, professores do departamento da educação, a professora Zulei, que é nossa amiga do departamento, trabalha com a gente, a professora Cândida Laídia, da área do departamento de artes visuais, também está com a gente já há um bom tempo, né, e é um grupo que, na verdade, começou com a professora Nilde, né, que hoje ela festeja a vida com a aposentadoria, e a neta linda dela. E nós, né, demos continuidade, estamos aí desde 2021, 2001, quando eu entrei na universidade, até agora a gente vem com esse grupo, e cada ano a gente faz, cada 3, 4 anos, a gente tem um projeto. Esse projeto de pesquisa, por isso que eu pedi para vocês mandarem aqueles dados, ele se encerra em novembro, mas já estou encabeçando um novo projeto, que vou vincular mais ao que a gente está vivendo hoje, que é a questão da crítica infância. Vou tentar trabalhar um projeto mais voltado à formação de professores que atuam na infância, dentro da linha da teoria crítica, né? E para essa ideia de finalização desse projeto, a gente está organizando, né, conversei já com algumas pessoas para a gente fazer um e-book, né, de fechamento desse projeto, que, na verdade, não sai esse ano, mas sai para o ano que vem. A ideia seria até, pelo menos, o fim do primeiro semestre de 2024. Então, todos que participam do grupo são convidados a escrever algo, a escrever um texto. E a gente faz uma publicação, né? Tem o ISBN, tudo bonitinho, desse material, né? Dentro desse e-book, vem daí os capítulos, uma coletânea de capítulos de discussões que envolve assuntos relacionados ao que a gente trabalha no projeto. Bom, de modo geral, eu vou fazer um convite certinho, formal para vocês, com todas as orientações, e dentro desse convite eu vou colocar sugestões temáticas que vocês poderão desenvolver em termos de capítulo. Título é uma coisa que cada um pode escrever, mas sugestões temáticas, e também algumas indicações que a gente já tem no site. O site da Crítica Infância, nós temos um link lá que dá acesso, não sei se uma das meninas puder me ajudar e colocar aí no chat, dá acesso a um suporte de textos relacionados à teoria crítica, à formação de professores, à educação, e esse e-book, ele pode ser constituído até 4 pessoas escreverem um texto, tá? Então, pode ser, e aí não tem a exigência de ter que estar vinculado só à universidade, né? A gente pode também vincular grupos entre nós, mas também podemos chamar pessoas que a gente queira, tá? Que queira escrever com a gente, não há problema. Dentro desse grupo, nós já fizemos 2 obras em 2021, que ficou muito bacana. Essa obra, na época, foi pela Livraria da Física, saiu impressa, só que hoje eu percebo assim, que o mundo digital, o mundo da tecnologia está aí, e as pessoas acaba sendo mais barateado fazer desse formato, sai mais em conta,
e as pessoas acabam tendo acesso. A ideia não é nem fazer um texto para ficar vendendo, não. A ideia é socializar mesmo, que isso chegue, né, para os professores, para as pessoas, e seja fonte de pesquisa, de estudos, essa é a maior contribuição, tá? Então, eu vou passar certinho as datas, tudo indica que para entregar, por exemplo, para março de 2024, e depois, né, a organização que nós faremos, a editoração, para poder sair aí essa obra no mais tardar junho de 2024, tá bom? Então, já ficam atentos, assim, nesse sentido, se tiverem interesse, terão um tempinho aí para poder se organizar. É um capítulo que envolve de 10 a 12 páginas, algo que dá para trabalhar, tem um tempo, né, tranquilo, e está aberto para qualquer pessoa que esteja no grupo e também pessoas que vocês conheçam que queiram escrever. O único ponto que a gente pede para tentar escrever dentro da discussão que a gente faz da base teórica, tá? Caso, vamos supor, que nem o Denis está chegando hoje, a Sara está chegando, mais novos, né? Ai, professora, como que eu vou escrever isso se eu ainda não tenho domínio a base teórica? Não há problema, daí podem também escrever que dentro do próprio e-book a gente pode fazer uma demarcação, tipo, textos que estão relacionados mais à teoria crítica e outros bases teóricas que dialogam, desde que tenham bases que possam ser também críticas, no sentido, né, de olhar a escola, a educação de uma forma mais emancipada. Aí não há problema, a gente pode fazer também essas divisões. Depois eu vou passar certinho. Gislaine, Agi, boa noite, tudo bom, amor? Boa noite, estou aqui. Saudade, menina. Flavinha, Natasha, chegaram, muito bem. Saudade também. Isso aí, querida. Então, ó, para quem então chegou agora, depois eu vou mandar toda a orientação, mas fica previsto esse projeto, tá? Que seria essa proposta de publicação, então, desse e-book para fechar esse ciclo do projeto de pesquisa, semi-formação. Nós já temos até uma obra com esse tema, mas aí, claro que agora eu vou trazer um outro tema, mas que vincule a mesma lógica, que seria do campo da formação de professores. E quem não participou das edições anteriores tem a oportunidade agora de participar. Que nem a Sara, vou dar um exemplo da Sara. A Sara tem o próprio orientador dela lá. Se a Sara quiser escrever alguma coisa relacionada, inclusive, à própria pesquisa que você está fazendo, Sara, que cabe bem, também não há problema, você pode até chamar o seu orientador para escrever, para assinar com você, tá? E aí fica assim, até 4 autores, né? Acho que até 4 fica bom, tá bom? Certo? Bom, hoje nós vamos discutir, então, em cima desse texto. O próximo encontro já vai ser uma palestra, inclusive já anunciar a vocês, se não me engano, é um professor, eu esqueci o nome dele, mas ele trabalha dentro da perspectiva do Walter Benjamin, acabei esquecendo o nome do professor, mas ele é maravilhoso, eu tive o privilégio de assistir uma palestra dele online pelo grupo da Teoria Crítica, e eu convidei, e está previsto para a última terça-feira de setembro, onde ele vai desenvolver isso daí. Acho que depois, se eu não me engano, acho que o próximo já é ele. Depois nós vamos ter também um outro momento de encontro, de grupo de estudo, onde o Eduardo vai estar trabalhando também, né, Eduardo? Acho que vai ser em novembro do seu, né, meu bem? 31 de outubro, né, professor? Outubro, perfeito. Em novembro a gente faz o último encontro, encerramento. Dezembro não vamos fazer, porque daí é um mês, né, mais complicadinho em termos de finalização do ano. Aí a gente encerra em novembro, o último evento em novembro. E aí esse pessoal, né, esse grupo, só para explicar para vocês, quem entrou depois e passou o nome, e quem já está com a gente, quando eu encerrar o projeto de pesquisa, eu vou mandar um relatório, tá? Ao mandar esse relatório, os alunos, os estudantes de graduação e pós-graduação, eles recebem um comunicado lá no portal de estudante que vai ter um certificado de participação do projeto. E quem não é, né, da universidade vai receber no seu e-mail uma informação que vai ter esse período, mesmo agora, porque daí a gente começa um novo projeto, tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida em relação a isso? Tudo bem? Perfeito. Bom, gente, então, hoje, na discussão que nós temos, seria em relação, não sei se vocês conseguiram ler esse texto, é um texto bem tranquilo,
que fala sobre, para pensar sobre a formação continuada de professores, é imprescindível uma teoria crítica de formação humana. Né? A Tayla vai fazer também uma fala, a professora Zuleika discute bastante sobre isso também, professora Cândida, nos ajudem aí, vocês podem perguntar, podem falar, podem questionar. Esse momento hoje, ele não é uma fala que alguém vai direcionando primeiro para depois fazer pergunta. Nós fazemos o movimento da discussão do texto, tá? Eu escolhi esse texto principalmente porque ele vai tratar especificamente do grande marco, né, que a gente tem, vamos falar assim, né, pelo menos no discurso, que é a formação, né, o forte impacto da formação de professores na década de 90, que vem como uma tentativa de trazer uma nova estrutura, uma nova roupagem, né, para o campo da educação, para o campo da formação inicial de professores, e querendo ou não, né, um olhar mais crítico, pelo menos, dentro dessa perspectiva, era o que se preconizava, trazer uma nova concepção, até o próprio texto fala, uma concepção crítico-reflexiva, né, trazendo uma abordagem, um professor mais reflexivo, um professor mais investigativo. Então, a década de 90, ela faz um marco importante. Na verdade, o ponto que eu quero chamar a atenção é que essa é a categoria para a gente pensar, não significa que toda formação é crítica. Às vezes a gente fala assim, mas aquela pessoa já, né, tem tanta formação, tem tanto estudo, tanto diploma, parece que não muda a prática, não reage. Por quê? Não significa que toda formação é para emancipação. Se a gente for pensar, existem também, dentro desse campo, à luz da teoria crítica, formações, né, ou encaminhamentos formativos que muitas vezes são meros instrumentais, mas para atender uma utilidade de mercado, uma utilidade imediata, e que muitas vezes não gera esse processo mais emancipatório do profissional, do professor. O texto que a Clarissa Everson e Rejane versam, ele vai tentando, né, fazer esse movimento de mostrar, primeiro, esse processo político, né, em relação à formação de professores, um outro momento, o que se esperava em termos dessa formação crítico-reflexiva, e aí eles trazem que, calma aí, parece que não deu tão certo, ou parece que nós ainda não conseguimos tal proeza, então poderíamos pensar numa formação que tem que estar de uma visão muito mais emancipatória. E aí é onde eles trazem, no final do texto, para uma visão, né, de uma teoria crítica de formação humana, onde possa gerar, efetivamente, o grande movimento que é a tomada de consciência, o processo de reflexão. Eu como professora, que trabalho com formação desde 2001, eu vejo isso de uma forma muito significativa, né? A gente percebe que muitos professores, por exemplo, fazem os cursos, têm as formações, participam, mas parece que esse movimento de voltar para a realidade, tentar mudanças, é um movimento ainda um pouco difícil. Parece que não é algo tão assim de um dia para o outro. Isso muitas vezes por quê? Né? Porque às vezes até os temas, o encaminhamento formativo que é dado, muitas vezes não está associado ou articulado ou em sintonia com aquilo que eles esperam ou que eles querem ouvir. Existe também um ponto que a gente não pode negar nesse sentido, né? Muitos estão ali, mas não querem fazer esse movimento da mudança. Então, dar curso ou participar de curso não significa que vai acontecer uma visão de milagre, um milagre vai acontecer. O Mário Sérgio Cortella tem, inclusive, uma obra dele, eu sempre cito essa, Epistemologia e Educação, se eu não me engano, e Conhecimento, acho que é Epistemologia e Conhecimento. Uma das obras dele que, particularmente, para mim, foram legais. Hoje, eu não sei, ele já tem seguido um outro caminho, um outro viés de discussão. Mas, neste contexto dessa obra, ele vai falar que, muitas vezes, a gente dá um crédito, né, de um olhar ingênuo para a educação, para a escola, achando que ela vai resolver todos os problemas, né? Vai solucionar tudo. A mesma coisa acontece com a questão da formação. Às vezes a gente acha que oferecer um curso, né, dar uma continuidade de curso, vai gerar mudanças naquele lugar. Mas essa mudança, ela primeiro tem que acontecer em nós,
pelo processo da reflexão, pelo processo da conscientização, pelo processo de querer desenvolver isso. Então, o texto, ele vai tentando trazer um pouquinho essa contribuição. A Tayla poderia trazer alguns pontos que você percebeu, Tayla. A gente vai conversando e nós podemos ir apontando também durante o texto. Todo mundo tem acesso ao texto, eu acho que não precisa... Vocês querem que eu disponibilize ele aqui na tela? O que vocês acham? Há necessidade disso? Acho que não, né? E aí cada um pode ir colocando o ponto que chamou a atenção. Então, o movimento vai ser o quê? Levantar a mãozinha mesmo, falar, perguntar, sabe? Trazer contribuições e até mesmo estranhamentos, coisas que nos incomodam. O único movimento que a Tayla vai dar o pontapé inicial, tá, Tayla? Você traz as suas impressões, eu vou trazendo as minhas e a gente vai fazendo esse movimento de diálogo. Previsão, no máximo, até às 19h15. Só para quem sabe, aí, às 19h15 a gente termina mesmo, tá? Para o máximo nosso é às 19h15, até para a gente poder ter sempre vocês perto da gente. Uma das meninas, não sei, pode passar depois um link para a chamada, para a presença, para a gente registrar, ou a gente coloca aqui presente. Eu não lembro da última vez, Natasha... Eu vou passar. Tá então perfeito. Tá, a Natasha vai passar um link, daí vocês depois colocam o nome de vocês como presença, tá? Tayla, fica à vontade. Obrigada. Obrigada, professora. Boa noite a todos. Esse texto, vocês estão me ouvindo bem? Esse texto, ele me causou algumas inquietações, né? Estou concursada em um município aqui da região de Londrina e me faz refletir sobre a minha própria prática e as formações que são ofertadas aqui na região, em detrimento também do meu projeto lá, da minha dissertação, né? Me causou algumas inquietações e algumas reflexões, né? Lá no final do texto, ele fala, né, de uma formação continuada de professores dentro de uma perspectiva de formação humana. Lá no comecinho do texto, né, ele traz que, embora a formação continuada hoje ela seja um item obrigatório, né, dentro dos municípios, mas que tipo de formação, né, está sendo ofertada dentro desses municípios? Uma formação engessada, uma formação conservadora, né? Eles até citam isso em algumas pesquisas levantadas lá, né? Traz alguns teóricos e algumas pesquisas que foram levantadas em cima de uns municípios em determinado estado lá, que eu não me recordo qual. Isso me faz questionar, né? Estou no doutorado agora, né? Estou concursada no município, e eu não tenho o direito de sair para assistir uma aula do doutorado durante a minha hora de atividade, que deveria ser destinado a um momento, né, de formação, de preparação de aula ali, mas eu não posso sair da escola e ir para a UEL, né, de algo que vai contribuir para a minha formação, para a minha prática. Estou buscando uma formação, eu não posso sair, porque o município não me deixa, mas eu sou obrigada a fazer as formações que o município me oferta, mas essas formações de nada contribuem para a minha prática. O que eu vejo nessas formações? Que eu saio da escola, porque eu sou obrigada a ir assistir essas formações, e são coisas repetitivas, coisas que a gente já viu, muitas vezes enrolação de tempo, muita dinâmica, muitas musiquinhas, e de fato, contribuir para a prática ou discutir casos ali que a gente tenha, né, dentro da sala de aula, as nossas dificuldades, a gente muitas vezes não é ouvido. É isso que eu tenho visto, pelo menos no município que eu participo, e as formações, elas são como um item obrigatório para todos os professores, é uma imposição a participação dessas formações continuadas ofertadas pelo município, que é ofertado diretamente pelo pessoal da Secretaria de Educação, muitas vezes pessoas que a gente vê que não se prepararam para estar ofertando uma formação para aqueles professores. E quando a gente questiona alguma coisa, isso não é verdade, não é bem assim, não é isso que a teoria fala, é como se nós estivéssemos errados, nós não pudéssemos questionar, né? E a formação, muitas vezes, para boa parte dos professores, né, como eu tenho conversado, assim, com os professores da rede, não possui significado, não agrega na prática, né? O professor, ele busca uma formação,
porque isso gera um certificado, e aí a cada 2, 3 anos tem elevação, né? E esses certificados contribuem para um aumento salarial. Pelo menos é isso que eu vejo. E aí o que veio sendo trazido aqui durante o texto, né? Me causou certa inquietação no sentido de que eu me identifico com isso, né? A gente faz uma formação por uma formação, não uma formação para melhorar a nossa prática, para contribuir de alguma forma com o desenvolvimento da nossa prática e ajudar. Acho que é isso a contribuição inicial, professora Marta. É interessante até, isso nos faz pensar, né, a própria questão que é discutida no texto, que fala, né, que a princípio tinha-se, né, um olhar de que essas formações, bem no resumo mesmo, já fala ali, que a formação pudesse trazer uma orientação teórico-metodológica, operando mudanças, né, no caso, significativas, mas isso não aconteceu. Houve, né, dentro da crítica que eles fazem aqui, um encaminhamento que não gerou tanto impacto como se esperava, que era trazer mudanças. Por que será que esse ponto, né, é questionado pelos autores? Por que eles levantam, né? O que isso no texto ele vai tentando discorrer? Que, ao invés dessas orientações teórico-metodológicas estarem a serviço de ter fundamentos mais críticos, mais elaborados, para pensar sobre a prática, parece que caímos naquela ideia, né, do novo mito de queremos fórmulas prontas. Isso vai muito no caminho do que a própria Hannah Arendt vai falar quando ela traz, né, essa questão dos receituários, das fórmulas, né, de queremos resultados, ou queremos, com a formação, tentarmos resolver questões, problemas, dentro de uma visão imediata, dentro de uma visão imediatista. O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que isso, efetivamente, para quem está atuando na prática, para quem faz esse processo de formação, como a Tayla descreve, ou quem oferece, a gente consegue perceber esse movimento mesmo, que parece que eles ainda têm a esperança que vai chegar o Salvador ou a salvadora da pátria, né, do mundo, e vai resolver todos os problemas na escola? Vai tentar, como se diz, amenizar as dores desse lugar, as tensões, as lutas, né, cotidianas em relação à aprendizagem, aos resultados dos alunos? O que a gente poderia trazer como um movimento para pensar em cima desse elemento que o texto traz? Porque daí o que eles vão falar, né? Eles vão dizer que se esperava que isso fosse socialmente problematizado, que as formações se tornassem efetivamente um lugar para se pensar nos problemas da escola. Só que o que acontece nesse movimento de pensar nos problemas da escola? Queremos soluções. E achamos que o outro vai nos trazer isso, né, sem que a gente tenha que buscar caminhos. Não, eu vou querer, então, saber agora como lidar com o autista na sala. Eu quero saber agora como fazer para promover a inclusão efetiva. Eu quero saber agora como dar metodologias mais lúdicas, mais criativas para as crianças. Será que a gente tem hoje, né, com essa sociedade da informação, temos realmente movimentado isso? Concordamos com o que os autores trazem? O que vocês pensam sobre isso? Porque nós não somos obrigados a concordar, né? O movimento da leitura é isso. Alguém quer falar? Fala, Gi. Não tinha visto, amor, perdão. Imagina, é que essa discussão, ela vem de encontro ao que eu apresentei. Tenta só falar um pouquinho mais perto do Note, a tradução. Estou no celular. Consegue me ouvir agora? Melhorou? Ótimo. Essa discussão me encanta porque ela veio de encontro com a minha defesa, né, da dissertação, e agora eu estou continuando no doutorado. Eu pesquiso a formação continuada dentro do PIBID do Residência Pedagógica, uma formação continuada em serviço, né, como Tardif coloca, Christopher Day, Maurice Tardif, e agora eu estou lendo Alarcão, Isabel Alarcão, né? E assim, uma coisa que ficou muito clara, que conforme a Tayla foi falando, essa questão mesmo de que a prefeitura, né, coloca alguns cursos, os professores reconhecem esses cursos, mas quando a gente problematiza, né, essa reflexão, não tem. Então, se a gente voltar, né, no que Chon nos coloca, que a Alarcão também ele escreve sobre isso, esse refletir sobre a ação e na ação, ele para.
Só que o que eu pude perceber também durante a minha pesquisa, né, que eu fiz entrevista com esses professores, eles estão tão preocupados em resolver as questões do dia a dia, que em nenhum momento tem esse tempo para reflexão. E o que eu percebi, tá, gente, não é verdade absoluta, a pesquisa está em andamento e o projeto tudo ainda é muito aberto. Nós, enquanto professores da instituição, né, da universidade, que poderíamos fazer essa ponte, a gente também não faz. Porque nós também estamos sobrecarregados, temos que ajudar eles a problematizar, porque muitos ali, por exemplo, concluíram a graduação, entraram num concurso ou começaram a dar aula e não voltaram para esse processo de reflexão. E o que eu percebi que nós somos esse agente da reflexão. Então, tanto é que eu até teve uns que ele falou assim, mas como não existe essa questão de teoria e prática? E eu sempre levanto a mão e falo, não, teoria e prática elas caminham juntas. Tanto é que, enquanto estagiária, teve algumas situações, e um exemplo que eu sempre uso, que é o clássico, uma criança, eu não conseguia fazê-la dormir, e eu lembrei depois do objeto transicional. Encostei ela próximo de mim, e ela logo ela conseguiu descansar, enfim. Assim, ali não foi uma aproximação da teoria com a prática? Só que às vezes a gente está tão ali, né, naquele processo de resolver as questões, a gente não para poder pensar, e também os próprios momentos existentes, a gente acaba não dando um real valor. Então, e tanto é que essa foi uma das grandes lacunas que eu encontrei na pesquisa. Esse processo da reflexão, inclusive até os editais do PIB de residência pedagógica, eles estão aperfeiçoando, eles trazem um indício só da reflexão, mas quando a gente vai ler as emendas ali, vai ler as resoluções, não tem esse espaço da reflexão, a não ser durante os ambientes, né, os momentos de ambientação, que é um momento de 1 hora. Então, como que a gente vai refletir dentro de 1 hora? Então, eu imagino que a gente está com um gargalo muito forte em relação a essa formação continuada, em relação a esse processo de reflexão dentro do espaço escolar. É isso. E isso acaba até gerando também um ponto que até acho que... Eu falo página 3 pensando no texto de forma online, tá? E eu acho que é 59, se eu não me engano. Que eles vão colocar... Isso também, Gi, reflete um pouquinho as próprias concepções, né? A próprio movimento socioepistemológico, o conhecimento e a concepção que se tem sobre esse processo de formação, né? Que muitas vezes isso não cabe até por um processo de ter que criar esses lugares para pensar em ações práticas de como resolver. E esse movimento que muitas vezes dentro do campo, né, da teoria, principalmente uma teoria mais crítica, que seria internalizar, pensar, refletir, elaborar, né, isso não dá para acontecer mesmo, porque é a coisa para ontem. Nós criamos dentro desse campo de formação continuada uma esperança de que algumas coisas possam ser resolvidas por esse viés, né? E neste contexto, o que acaba acontecendo? Muito bem dito por você, é tão atropelado que até a hora até a pessoa compreender o que está acontecendo, gera um processo que não é respeitado, não tem um tempo, não tem esse tempo para que esse movimento do pensamento aconteça. E é onde, às vezes, a gente sai de certas formações mais incomodados. Eu participei recentemente de uma na área da pós-graduação, que aquele dia, para mim, eu saí mais assim, eu saí pior do que eu entrei. Se eu já vinha num processo meio de desencantamento, eu fiquei mais desencantada, porque aquilo, ao invés de me trazer possíveis caminhos, parece que me gerou mais ansiedade. Isso também muitas vezes acontece, né? E onde trabalhar nesse sentido, né? Num movimento que muitas vezes não acontece. Os próprios profissionais que estão envolvidos dentro da escola, eles também participarem, eles darem opiniões, eles darem encaminhamentos que eles precisam. Isso é uma coisa que nem em todos os lugares pode acontecer. Acaba sendo uma coisa muito mais diretiva, né? De cima para baixo, já colocado como esse é o ponto. Vou dar um exemplo em relação à própria BNCC. Quando vem em 2017, primeira versão, há uma explosão. As secretarias começam a chamar todo mundo que possa falar sobre a BNCC. E aí, o que aconteceu? Os professores, eu fui uma que fui chamada, e cheguei a um momento, falei, gente, calma, não se assustem, eles trocaram os nomes, a essência é a mesma.
Professora, o que nós vamos fazer? Que agora a gente tem que garantir os direitos da aprendizagem para a educação infantil, os campos de experiência. Eu falei, calma, é português, matemática, história, geografia. Então, assim, houve uma coisa que, ao invés de trazer um novo bom, trouxe um novo ruim. Né? E claro que ela tem um monte de complicações, não vou entrar no mérito, porque vocês também têm vários que querem falar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aquilo que era para poder capacitar, orientar, gerou o contrário. Aconteceu o efeito contrário, gerou ansiedade, uma certa frustração, um temor. Meu Deus, agora eu estou ferrada, vou ter que jogar tudo que eu construí fora para poder escutar essa nova base. Então, eu acho que esse é um ponto forte que os autores trazem e que também faz a gente pensar. Nem toda a formação é formativa. Nem toda a formação forma. Às vezes, ela até deforma, ou conforma, né? Ou semiforma. Gera, às vezes, só uma aparente solução, uma enganação, ou, às vezes, gera um incômodo, uma sensação parece que até de abandono. Então, é um ponto que ainda, né, se precisa discutir. Quem que levantou a primeira mãozinha? Agora não vou saber. Tem a Rose, tem a Azul, tanto faz. Quer falar? Acho que foi a Zuleika, professora. Azul? Então, vai lá, Azul, depois a Rose. A Natasha também levantou a mão. A Natasha depois, então, também. A questão da formação de professores, como os próprios autores elencam aí, ela abarca vários temas, vários ângulos, certo? E há uma proposição muito interessante de sair da questão da política pública para a formação humana, no sentido da Bildung. Só que, assim, como diz a Marta, a gente tem que discordar, às vezes, dos textos, né? E aí, a forma como foi concebido política pública aí nesse texto foi uma forma que eu considero um tanto equivocada, certo? Quando nós estamos falando de política pública, nós estamos falando de um conjunto de ações que dá condições para. Então, a formação de professores, ela tem de ser uma política pública, tá? Os autores interpretaram aí política pública como sendo as necessidades imediatas do Estado, para atender as necessidades imediatas do Estado, certo? No entanto, a política pública, ela está relacionada a condições, criar condições. É claro que há toda uma concepção, né? Há toda uma concepção de gestão, há princípios políticos por trás, há ambições políticas por trás, né? Nós temos que considerar isso, certo? Mas quem tem que realmente dar condições é o Estado. 87% da população brasileira está matriculada nas escolas públicas. Então, isso quer dizer o quê? Que os professores são das escolas públicas e o Estado tem que dar condições. Porém, a política, ela é muito do vento, né? É do vento e do voto, certo? Então, o que acontece? Houve tempos, e eu sou desse tempo, eu estou ficando velha pra caralho, perdão. Perdão. Houve um tempo, conviver com adolescente, gente, é duro. Houve um tempo, e eu sou desse tempo, em que houve um grande investimento na formação de professores, no sentido de ampliar o cabedal cultural dos professores para que eles tivessem uma visão de totalidade. No entanto, o que aconteceu? Os professores daquela época reivindicaram incessantemente que as formações continuadas em serviço fossem pautadas na prática. Como disse a Marta, que fossem pautadas em soluções práticas, certo? Bom, mas por que os professores pediam isso? Porque a formação inicial já era uma formação pesada de teoria, certo? Então, vejam, vocês que se formaram agora, Tayla, que foi minha aluna, Roberta foi minha aluna, Gislaine foi minha aluna, e é nessa hora que a gente vê o quanto a gente está velho mesmo. Natasha foi minha aluna, e todo mundo já é doutor agora, né? Olha que coisa de louco. Então, vejam só,
Bom, eu fiz magistério, 3 anos. Fiz pedagogia, mais 4 anos. Então, a formação iniciada de professores, ela se dava em 7 anos. E havia no senso comum a noção de que o magistério vai trabalhar as questões práticas. O cara vem para o curso de pedagogia para se aprofundar teoricamente. Havia este consenso, certo? Então, as pessoas procuravam o curso de pedagogia e já sabia, ali ia ter um peso teórico muito grande. Tanto é que nós líamos, né? Não sei se a Marta já foi desse tempo, ainda foi desse tempo. Nós líamos um livro por disciplina. Então, quando a gente terminava o curso, certo? Nós tínhamos pelo menos ali 40 livros. Tá? Aí o que vai acontecer? Aí os professores começam a reivindicar, mas eu quero prática. A gente ia dar palestra, né, Marta? A gente ia dar palestra, o professor virava para a cara da gente e fala assim, tá, né, mas educação na teoria é uma coisa, a prática é outra, então a gente quer prática. Mas porque já havia, né, uma base teórica. Flávia, passo assim. Havia uma base, minha dissertação, Flávia, começa por ela. Havia uma base teórica, certo? Que já tinha sido apropriada pelos professores. Por isso, a reivindicação da prática. No entanto, quando a gente chega em 2003, nós vamos ter a Conferência de Nova Delhi. Esta conferência, em que o Brasil, inclusive, é um dos signatários dessa conferência, vai reunir, vamos começar lá em 1990. Lá em 1990, vamos ter Jean Cian, que alguns chamam João Tien, mas é Jean Cian. Vamos ter Salamanca, certo? Nessas conferências, já se assinala a necessidade de que os professores, de mudança na prática de formação, mudança na formação de professores. Mas não se diz em que direção. A ideia que esses eventos vão colocar é no sentido de promover uma educação de caráter inclusivo, uma educação que realmente abarcasse a todos, que não fosse seletiista, que não fosse elitista, que não fosse discriminatória, preconceituosa, etc. Certo? Essa era a ideia de Salamanca. No entanto, os movimentos, os levantes liberais conservadores que começam a acontecer ali na década de 90, né? Começa a se processar na década de 90, é um movimento lento que vai culminar agora, e que vai culminar nos últimos anos de agora, certo? Eles começam a dizer assim, olha, professor não tem que ensinar senso crítico. Eu, empresário, não quero ninguém com senso crítico. Quem disse para vocês que eu quero na minha empresa um cidadão crítico? Isso aí é idealismo de professor. Quem disse para vocês que eu quero isso? Eu quero um cara que saiba operar uma máquina, que saiba trabalhar em equipe, que saiba mexer no computador. Eu não quero ninguém me perguntando se isso é certo, se isso é errado. Né? Não quero isso. Então, há um levante conservador no sentido de realmente destruir esse senso crítico. E este levante conservador, ele vai se processando gradativamente, e aí eu posso dizer a vocês, como disse um dos autores que eu uso, né, que é o Flávio Pierucci, que o Pierucci vai dizer o seguinte, olha, a direita é muito mais eficiente ideologicamente, né, pode parecer que não, mas quando o assunto é discutir mercado de trabalho, a direita é muito mais eficiente, tá? Porque a esquerda quer destruir o mercado de trabalho, a direita quer reafirmar, então ela é mais eficiente, certo? E ele vai dizer, ela é muito mais eficiente para discutir diferença, porque ela afirma a diferença, né? É muito mais fácil afirmar do que você dizer o contrário, do que você contradizer, certo? Então, nesse levante conservador, foi se criando um movimento mundial, não é Brasil, um movimento mundial no sentido de desempoderar os professores. Tá? Desempoderar os professores para que o capitalismo voltasse a crescer. Então, ao mesmo tempo que nós temos a formação desse sujeito crítico, nós vamos ter uma queda no capitalismo. Então, o capitalismo é um sistema cíclico. Então, nós vamos ter uma queda no capitalismo, uma crise que vai culminar ali a partir de 2015. Não é no Brasil, é no mundo todo. E vai piorar ainda mais com a pandemia Covid-19, né, Natasha?
vai piorar ainda mais, certo? Verdade, professora. E assim, olha, a gente quer formar, a gente quer trabalhador, ó, para com essa história de formar o cara que pensa. A gente não quer o cara que pensa. A gente quer o cara que pensa assim, como é que eu vou fazer para dominar esse aplicativo? Como é que eu vou fazer para preencher essa planilha? Que estratégias eu vou construir para preencher essa planilha no computador? Certo? É isso que nós queremos, um cara que pense neste nível. É o que ela vai chamar de racionalidade técnica, aí no texto que a gente está lendo. Certo? E aí, a conferência de Nova Delhi vai bater o martelo, o Brasil participa, junto com outros 20 países, o Brasil participa. Lá em Jancião, o Brasil é acusado de ser um dos países que levaria o mundo ao colapso, certo? Por não educar as suas novas gerações, tá? Porque a população brasileira estava se evadindo para outro, não é nem imigrando, ela estava se evadindo para outros países. O Brasil é acusado. Aí há todo o movimento neoliberal, na época do Fernando Henrique Cardoso e companhia, há todo o movimento neoliberal, certo? No sentido de estabelecer o Estado mínimo, e de voltar à formação, né? De voltar à formação para atender as necessidades do mercado de trabalho, lembrando que mundo do trabalho é uma coisa, mercado de trabalho é outra, para atender as necessidades do mercado de trabalho, certo? Porém, esse projeto foi interrompido no Brasil em 2003, quando nós temos a eleição de um partido de esquerda, maneira de dizer, tá? Porque não existe esquerda no Brasil. Um partido progressista, certo? Nós temos aí uma segurada. E em 2015, esse projeto volta à tona. Então, hoje, BNCC, reforma do novo ensino médio, isso tudo foi gestado em 1990. Não pense que é novo só no nome. Foi gestado em 1990. E a formação de professores, ela também foi pensada lá em 1990, no sentido de que vamos formar este professor para a prática. E, ao formar para a prática, eu tenho uma caixa d'água que mata 2 coelhos de uma vez só, certo? O primeiro coelho, você tem um professor frágil. Por que frágil? Porque quanto mais, o Adorno diz isso, quanto mais domínio nós temos da teoria, mais difícil é de nos convencer. Né? Então, como é que o Adorno propõe a resistência? A partir da autorreflexão. Mas que autorreflexão? Fica lá pensando na morte da bezerra, ai, como o mundo é lindo e eu arrumei a profissão errada? Não. Autorreflexão teórica, pautada em uma teoria que instrumentaliza sua mente realmente de forma metódica para pensar a realidade, certo? Então, vejam, ao mesmo tempo que você fragiliza este professor, você consegue, então, abrir, tá? Abrir, digamos, as possibilidades. Porque esse professor está destituído de resistência. Então, qualquer pacote curricular, esse professor absorve. Entendeu? Então, a Tayla estava relatando a experiência dela como professora de uma rede municipal. Olha só, a questão da política pública. O novo IDEB, né? Por que prefeituras dão formação continuada? Porque elas querem? Não, porque elas são obrigadas. Elas não estão nem aí, Tayla, porque você quer ou deixa de querer para suas necessidades. É que elas têm que cumprir uma carga horária para dar satisfação, para preencher as planilhas do novo IDEB, certo? Preencher as planilhas de planejamento para receber recursos do governo federal, recursos do MEC. Então, elas não estão nem aí para suas necessidades. Então, eles fazem pro forma. Então, está se multiplicando. As próprias prefeituras, como é o caso de Londrina, tem a sua própria plataforma, o seu próprio ambiente virtual de aprendizagem para o professor fazer cursos sem ter que sair da escola, sem ter que deixar o espaço de trabalho. E aí, eles consideram que, pelo fato do professor estar em casa, ele não está trabalhando. Ele está ali, bonito, sentado na frente do computador, ouvindo um monte de baboseiro, porque ele é bonito. Porque ele é bonito porque ele gosta de TV. Entendem? Então, vejam, para deslocar, tá? E aí nós temos 2 coisas para pensar.
Para deslocar a formação de professores, certo? De uma visão praticista, não é pragmática. Nós temos que entender o que é o pragmatismo. Às vezes a gente usa o termo pragmático de forma equivocada. Pragmático significa o seguinte: o pragmatismo, ele questiona o estatuto de verdade, tá? Porque ele vem de uma filosofia tradicional, vai perguntar assim, o que é verdade? Sempre foi a grande preocupação da filosofia. O que é verdade? Para o pragmatismo é o seguinte: eu tenho um problema, eu construo teoricamente a solução desse problema, aplico essa teoria de acordo com as condições que eu tenho, não ficando pensando também, idealizando, mas de acordo com as condições que eu tenho, aplico essa solução que foi elaborada mentalmente. Puxa, deu certo? Pô, é verdade. Tá? Então, deu certo? É verdade. Não vou ficar questionando, não. Deu certo? É verdade. Aquilo que eu planejei se cumpriu. Beleza? Então, aquilo que eu pensei está certo, é verdade. Essa é a ideia do pragmatismo. Veja, o pragmatismo obriga a pessoa a pensar, obriga a pessoa a teorizar a realidade. E para teorizar a realidade, vocês mesmos, aí todo mundo que está fazendo tese de doutorado, mestrado, sabe que o mais difícil é achar o problema na pesquisa. O mais difícil é você encontrar o problema na pesquisa. Certo? Por quê? Porque você tem que ter fundamentos teóricos suficientes para problematizar a realidade. Certo? Então, o pragmatismo prevê isso. O praticismo é diferente. Tá? O praticismo implica, não é uma formação, porque não é formação. Implica em um adestramento, em um treinamento da prática. Tá? O treinamento, não é formação. Como disse a Marta, nem toda formação é formação. Tem formação que é treinamento. Então, implica em treinamento. Certo? E hoje, o que nós estamos vivenciando? Hoje nós estamos vivenciando a própria população absorvendo o discurso de que o professor é doutrinador, de que o professor tem que só reproduzir receitas metodológicas e repassar. A própria população está dizendo ao professor, repassa conteúdo e não abre tua boca para mais nada. E a política vai de acordo com o vento. Se a população quer isso, a política faz o quê? Vamos dar isso. Isso dá votos. Entende? Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos, então, que fazer com que nossa função enquanto instituição de ensino superior é justamente abrir as mentes, criar movimento de resistência, chegar nas escolas. Aí vocês vejam bem, vou dar um exemplo aqui. Como nós somos poderosos e não sabemos. Nós somos aquele boi que não sabe o poder que tem. Porque se soubesse, todo mundo seria vegetariano. Né? Nós somos aquele boi. A rede estadual agora criou tanta burocracia para a gente levar nossos estagiários que nós estamos desistindo. Estamos quase desistindo. Nós temos que mandar 8 documentos nós temos que mandar via e-protocolo, que passa por não sei quantas instâncias para eles autorizarem nosso estágio, certo? E por que isso? Porque eles não querem que a gente se aproxime do corpo docente, dos estudantes, para mudar esse curso conservador que as coisas estão tomando. Dessa racionalidade técnica que as coisas estão tomando. E o Adorno, naquele texto Educação para Quê? O Adorno diz o seguinte: onde há racionalidade técnica, não há espaço para emancipação. Porque a emancipação, que é esta formação da Bildung, prevê que você precisa se aprofundar nos conhecimentos sobre o ser humano, sobre a sociedade. Um professor bem formado é um professor que consegue fazer opções epistemológicas, certo? De forma consciente. Para isso, ele precisa estudar muito o quê? A teoria. E como disse um grande líder russo, não há nada mais prático do que uma boa teoria. Falei demais, né, Marta? Perdão. Mas está ótimo, eu acho que traz contribuições bastante relevantes para a gente pensar, né? E essa contextualização é perfeita até para quem, né, não domina esse campo das políticas, entender um pouquinho esse processo. Ô, Rose, vai lá, bebê.
Nossa, agora eu fiquei até com vergonha. Eu acho que eu não escolhi um bom momento. Acha, querida, que isso, fique à vontade, tranquilo. Então, o que eu queria... Somos democráticos, Rose. Ai, Deus. Então, o que eu ia falar é que eu percebo, assim, que na escola, a gente, enquanto professor, também trabalha na educação básica, na rede municipal, nosso trabalho está muito mecânico, né? Assim como na rede estadual também, que eu tenho meu marido também, que é professor do estado, são muitas plataformas, são muitos números que você tem que preencher, você tem que tirar um dado de uma plataforma, jogar para o seu diário, a mesma coisa, sabe, um transcrever ali, que você não entende uma razão de ser. E aqui mesmo no município, em Apucarana, eles estão agora com a Unicamp, que assumiu, né, para trabalhar a formação, continuado com os professores, e fechar o currículo do município. Então, a formação que a gente teve esse ano foi, assim, com doutores, pós-doutores, com textos maravilhosos, só que parece que não foi, assim, ao encontro da necessidade da maioria, porque como a cobrança é aquele serviço mecânico ou prático mesmo, né, a gente acaba o quê? Engessado nessa questão da né, do prático, de só refazer aquela tarefa ali, produzir, né, e não consegue ter um tempo, um espaço para clarear a mente e pensar nessa parte da reflexão mesmo, dessa resistência, né, de ser subversivo às vezes, né. Então, mesmo que esse sistema queira nos moldar ali, a gente às vezes fazer uma cara de paisagem, mas está ciente que aquilo não vai ser bom para nós, né? Então eu vejo assim que esse sistema, né, de educacional que a gente está vivendo agora, ele, como a professora, né, Zuleika colocou, ele não quer o professor reflexivo, né? A gente está muito técnico, né? Muita plataforma, muitos dados, muito quantitativo, né? E isso está tirando, está nos enfraquecendo realmente na parte da teoria, né? Então, essa parte do discutir, do refletir sobre autores, né, de analisar situações, a gente está perdendo esse viés, né? A gente consegue ver isso dia após dia dentro da escola, na vida prática mesmo, né? Você pode perguntar, né, qual professor que está lendo um livro, que texto que está lendo, algo fora, né, do seu trabalho prático ali. É difícil, né? Porque já fica super lotado. Talvez esse seja o objetivo mesmo, né? Lotar o professor de um monte de tarefas, né? E não deixar espaço para ele pensar naquilo que realmente é necessário, que é essencial, já que a educação transforma, né? Mais ou menos isso aí, professor, que eu queria falar. Obrigada. Mais interessante é ouvir você fazendo esse relato, né? E a gente saber que há um discurso, né, contramão disso, né, na contramão, que vai totalmente contra o que se oferece, porque o discurso é quê? De uma educação, de uma formação mais humana, né, que dentro de uma perspectiva humanizadora, né, uma perspectiva teórica que prega, né, como uma base, que vem de uma base, né, dialética. Então, ainda, né, não conseguimos fazer isso validar, essa relação acontecer. Aquilo que nós falamos, ainda não conseguimos materializar nas nossas ações. Né? Então, é muito bonito os discursos estabelecidos, mas onde a gente vai perceber que falha? Na própria organização desse sistema, desse processo. Né, que daí a gente percebe, olha, está enganando o tonto. E eu gostei o que você falou, Rose, quando você percebe isso, você vê que puxa, não está me contribuindo, mas eu sou obrigado a fazer isso. Esse é o movimento da reflexão. Eu sempre falo isso. Você já está no movimento da reflexão. O duro é quando a pessoa acha que é isso, que é o que garante o papel do professor hoje. Ser um instrumental do ensino, um tarefeiro. Né? Eu vejo isso até nas formações, quando as professoras falam com a boca cheia, ai, professor, porque eu levei um monte de coisa para casa e fiz tudo lindo, maravilhoso para as crianças. Você está feliz com isso? Não deveria estar, não. Né? Porque o seu papel não é esse, não é para fazer nada para ninguém, não é um fazedor de tarefa. O seu papel como se diz, um provocador, um direcionador de ações, né? No sentido, por meio do ensino. Você tem que movimentar isso, e não fazer para o outro. Mas aí, infelizmente, as formações acabam sendo assim. Né? Eu me lembro de uma, só para deixar a Flávia falar,
Eu me lembro de uma escola, um lugar que me chamaram para dar uma formação, eu sempre falo isso, na educação infantil. Professor, você poderia falar sobre indisciplina na educação infantil? Eu falei, não. Mas é porque as crianças são muito indisciplinadas, desmotivadas. Não vou falar sobre isso, não. Primeiro que não tem disciplina na educação infantil. E falar que uma criança até os 5 anos desmotivada é demais, é de doer na alma, né? Eu falei, então não vou, não. Aí eu peguei e fui bem assim, eu falei, ó, eu não quero temas desses, eu não quero sobre indisciplina, não quero sobre fracasso, eu não quero mais nada disso, eu estou enjoada desses temas, não me chame mesmo. Aí ela falou, mas professor, por quê? Eu falei, por que não? É simples, é simples. Se vocês estão com tanto problema com disciplina, então vamos falar de disciplina, mas não dá para falar na educação infantil, porque lá não tem. Lá tem uma educação, uma proposta de educação para trabalhar limites, regras, aí a gente pode até pensar. Agora, a criança, num processo de desenvolvimento, já está jogando na carga, na vida dela, em disciplina, e também não me chama sobre fracasso, não. Acho que a gente já tem que começar a falar sobre sucesso, porque o fracasso está fracassando. Cada vez mais está ficando pior. A gente vai e fala sobre os problemas estão aumentando. Então, quem sabe a gente começa a mostrar o outro lado da história, né? Fazer um movimento ao contrário. Então, temas assim que você fala, não vou me prostituir pedagogicamente, não vou cair nesse canto da sereia, não vou nem perder meu tempo e ir lá enganar tonto, porque não é uma tristeza. E aí você volta, e eu vou falar agora só para fechar, como professora que trabalha com formação. Se eu pego um negócio desse, o dinheiro nem é abençoado. Se vem um dinheirinho a mais, nem é abençoado, você sabia? Dá uma dor na alma que você fica já uma semana sem dormir, aí você tem que gastar todo o dinheiro com remédio para tirar a ansiedade, por quê? Nada a ver, gente. Então, cada tema, clichê, cada temática, que você fala, meu Deus do céu, né? Pedem isso mesmo, querem isso. Para fechar, a última foi a melhor. Professor, você teria como trabalhar sobre a questão da relação ética do professor em sala de aula? É a função dele, porque como ele tem que relacionar com as crianças, com os alunos, eu falei, mas ele não sabe ainda? Ai, que tristeza. Vai, Flávia. A Natasha pediu para falar antes. É a Natasha, desculpa, Ana. Não, pode falar. Já tá tudo certo, pode falar. Já passou. O trem passou, né, Ana? O que eu tenho para falar é... A Natasha tem acompanhado meu processo na representação estudantil, né? Para além do nosso programa, eu também tenho participado das questões na Câmara de pós-graduação, enfim. E algo que está muito na minha cabeça é a articulação com a educação básica, Aí, ouvindo a professora Zuleika falar, cuidado com as formações, nem sempre é uma formação crítica. Para que é essa formação? Um exemplo que nós temos é dentro dos próprios programas de pós-graduação. É a avaliação CAPES. O que avalia? Produtividade. Então tem que fazer muito artigo, os alunos têm que comer o nosso couro lá dos bolsistas, porque a gente mandou alguns artigos para a revista B1. Tá certo ou errado? De acordo com a lógica deles, está errado, né? Mas de acordo com a nossa lógica, a gente, de alguma forma, eu falei para a Natália, a gente está contribuindo com a revista B1, que no caso até a nossa, ela precisa crescer, né? Quem vai fazer essas revistas crescerem? Mas, enfim, é uma outra discussão. Aí, hoje, o professor Bob Berheim veio, né, fazer uma fala sobre autoavaliação e internacionalização e a inserção social. Ele falou muito que um dos problemas da educação, em relação à educação básica, precisa melhorar muito essa relação, porque as pesquisas são muito... vou lá identificar um problema, identificamos um problema, vazamos. Tem que ter muita pesquisa aplicada. E aí a professora falou no começo, as pessoas, elas querem muito remediar aquilo, né? Querem um resultado muito rápido. Então, como que vamos pôr uma pesquisa de mestrado? Detectou um problema, você já tem que dar na tua pesquisa de mestrado, de acordo com essa lógica, você tem que dar uma resposta imediata para aquele problema. Às vezes é um problema que se resolve e se pensa a longo prazo, mas para CAPES não, o que vale precisa ser aplicada.
somando isso com a cultura que nós temos, né, há bastante tempo, principalmente porque um outro exemplo que eu conversei com a Natasha até no próprio evento Crítica Infância. As professoras da educação básica, elas têm medo de vir mostrar o trabalho delas, que é brilhante, é incrível, mas elas têm medo de mostrar porque elas têm medo do julgamento, medo de não estar ao nível da academia, por essa questão cultural de separação, enfim. São questões assim, que eu estou trazendo para vocês pensarem comigo, porque é algo que assim, tem gritado muito e eu tenho discutido muito com a Natasha. Assim. Então, aí a professora Sandra falou algo interessante, mas, Flávia, você não concorda que a maioria das pesquisas chega lá, de fato, querendo pesquisar um problema? Talvez seja a forma como nós estamos chegando na escola, mas também tem esse outro lado, essa cultura. As professoras, elas têm medo também de ser avaliada. A professora Marta também tem acompanhado a minha pesquisa, a minha tese. Juntando a isso, outra frustração minha, né, professora? A proposta você vai lá, você vai identificar um problema, que inclusive elas já tinham detalhado esse problema para a professora na formação, mas aí a hora que você chega para montar o grupo, vamos pensar sobre isso, elas não querem, elas sentem receio. Então, nesse processo histórico, contextualizando com o que a professora Marta falou, que a professora Zuleika falou, eu fico assim pensando que real articulação é essa, e como eu, na minha pesquisa de doutorado, eu posso tentar resolver isso que estão me pedindo, né? Você fez uma pesquisa, você precisa de uma aplicação, você precisa dar uma resposta para isso. Como que eu vou responder isso? Se o fato de elas não quererem esse retorno, não quererem essa aproximação, também já é uma resposta. Como a Natasha sempre me diz, mas isso também é um dado. É uma análise bem maior. Não sei se me fiz clara e gostaria muito de ouvir vocês. E até pelo próprio movimento, né, de às vezes um certo aproveitamento das universidades em relação às pesquisas. Ficam perguntando, questionam os professores, fazem uma coisa, nunca mais volta, nem para dizer que foi terminada a dissertação ou a tese. Aí, às vezes, os professores vão ficando um sentimento também, né, de desânimo, e claro que também a exposição ela não é algo fácil. Né? E mesmo que não vá o nome, ela sabe que ela está sendo exposta. De uma certa forma, alguém leu, alguém está lendo, né, sua resposta. Fala, Natasha. Ai, não aguentei. Eu estava aqui quieta, mas eu não aguento ficar quieta. Eu tenho um ciricutico. Não, é assim, rapidinho, só porque a gente também está com o horário bem apertado. Mas eu acho que uma questão também que a gente tem que pensar em relação ao que eu sinto, o que eu percebo, até pelas discussões que a gente está tendo lá na universidade, as discussões que a gente está tendo aqui no grupo, em relação à minha pesquisa, enfim, são várias coisas que se relacionam na minha cabeça, e que, assim, até com o evento também que a gente teve agora do Crítica Infância, a gente viu muito isso, a professora Marta. Por um lado também, além da sociedade em si, ela não é só a questão da escola, a escola não incentiva esse professor a ir para o ensino superior, é a nossa sociedade em si, né? Esses dias eu ainda estava até comentando sobre isso com a Flávia. Uma vez eu comentei, nossa, eu não sinto muita vontade para o ensino superior, eu acho que eu me identifico mais com a educação básica. E aí as pessoas viram para mim e falaram assim, tá, mas você estudou tudo que você estudou para você ficar na educação básica? E aí eu volto à pergunta, mas por que a educação básica, ela não merece uma educação de qualidade? Não estou dizendo que eu, por ter mestrado e doutorado, vou dar uma educação de qualidade para essas crianças, não é isso. Só que, assim, o mestrado e o doutorado, ele te proporciona conhecimentos que talvez você não teria se você tivesse ali somente na graduação, né? Então, por quê? Essas crianças, elas não merecem? A gente fala tanto sobre educação de qualidade, mas e aí? Fica só na fala, né? Cadê, de fato, essa educação de qualidade? Então, eu acho que é uma questão de, sei lá, uma constituição de sociedade mesmo, de pensamento que as professoras da educação básica, elas não devem, né? Desculpa até falar tão assim, mas o que eu sinto é isso, que na cabeça delas, ali o espaço da educação superior não é um espaço para elas, sabe?
E eu percebi muito isso ficou muito mais claro para mim quando a gente fez o evento do Crit Infância, e até a professora Marta, ela sempre tenta fazer esse diálogo, né, entre a educação básica e o ensino superior, o que eu acho sensacional. E ela tentou, dessa vez, trazer essa questão para que os professores eles pudessem relatar as experiências deles, né? E muitos vieram falar, tanto comigo quanto com ela, falando assim, olha, eu não sei escrever, como é que faz isso? Né? Como é que escreve isso? Como é que faz um relato de experiência? Mas, assim, muitos sabiam, só que é porque eles acreditam que eles não têm essa capacidade, porque, sabe, assim, não há um espaço para eles. Então, eu acho que é mais uma questão para... Enfim, só para a gente pensar mesmo, sabe? Posso só complementar isso que É a Natasha interessante isso que a Natasha fala, que uma professora me mandou e falou, meu sonho era relatar, fazer alguma coisa, professora, mas eu não sei escrever. Eu falei assim, grave áudio. Aí ela falou, mas como? Eu falei, grave um áudio. Fala tudo para mim. Manda para mim, tudo em áudio. E aí, nisso que ela gravou, né, eu entendi o processo, achei encantador, marquei um horário com ela no Meet. Falei, ó, agora tudo isso que você falou, nós vamos escrever juntas, tá? Então, eu vou começar a fazer esse movimento e você vai complementando comigo. E aí, quando chegar nessa parte, aí você vai fazer a tarefinha em casa. Gente, quando ela terminou esse trabalho, inclusive ela foi uma que entregou assim, né, nos últimos 30 minutos, 30 segundos, quando ela terminou, ela mandou um áudio para mim emocionada. Ela falou assim, professora, eu nem sei se vai aprovar o meu relato, mas para mim já está aprovado, porque foi uma experiência incrível na minha vida. Eu não imaginava que ia ser um texto. A gente faz tanta coisa, eu não imaginava que ia sair um texto, né, de 5, 6 páginas, e você simplesmente falou, grave um áudio, explicando que você, né, que eu fiz, e eu fiquei assim, mas como que ela vai querer? Ela vai querer ficar escrevendo o meu áudio? Mas o áudio foi para iniciar, né? E quem, no fim do processo, foi ela, né? Então, assim, foi uma experiência que serviu tanto para ela quanto para mim. Eu fiquei muito feliz de ver a felicidade dela estampada. E depois, quando saiu o e-book, né, que vários me mandaram mensagem assim, gratidão, 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 primeiro texto da minha vida. Aí você pergunta, quanto tempo você está na escola? 20 anos, 25 anos. É a primeira oportunidade, porque, Denis, depois se você quiser até tem acesso lá para você ver o material, está no site, tá, o relato de experiência, a Sara, se não participou, também tem, não sei agir. Ficaram lindos relatos, coisas da prática, a Natasha fez toda a parte de editoração, ficou maravilhoso. Aí nós dividimos o e-book da educação infantil e do fundamental. Então, assim, claro que não tem mais tempo, deixo vocês já falarem, mas, o do Denis está lá, verdade, agora eu lembrei de você, eu acho que entrei na sala, né, Denis? Você estava, né? Verdade. É que é muita gente na cabeça, mas eu fiquei feliz, assim, por esse processo, daí ainda até brincou para finalizar e falou assim, e agora, qual que vai ser o próximo? Quando vai ser o próximo? Porque agora eu não vou parar. Gente, isso é uma benção, isso é uma maravilha. É isso que a gente tem que desenvolver, sabe? Aquilo que impacta, no sentido, assim, que as pessoas também desenvolvam a formação pelo processo de conquista, de realização, e não só ficar ouvindo alguém falar, né, achando que aquela pessoa vai solucionar todos os problemas. Zuz, quer falar, amor? Daí a gente já vai caminhando. Ô, Gi, parece que a Gi também tinha levantado a mão e voltou. Acho que a professora Zuleika, ela tinha saído e voltado. voltou. Você quer falar, Zu? A gente já Não, está explorando. eu errei o horário, eu tenho que sair às 7h30, eu achava que Mas que o nosso é 19h17, 19h15, minha filha, nós já está roubando 2 minutos do tempo. Eu achei que já era, por isso que eu falei que eu ia sair, mas é mais tarde. Não, essa fala da Flávia é uma fala que tem esse produtivismo, né, que se coloca na formação daí dos cientistas da educação. Esse produtivismo é muito, como é que se diz? Tentam, por todas as formas, capitalizar esse produtivismo, né? Então, quando solicitam pesquisas aplicadas, né, pedem pesquisas aplicadas, quem pede isso esquece o movimento da própria ciência.
Porque se nós formos falar do movimento da própria ciência, nós temos que pensar o seguinte, as pesquisas básicas exploratórias, elas são fundamentais justamente para que nós façamos uma interpretação do problema. E na educação nós temos um agravante. Por que a pedagogia, né, ela vai sempre cair no campo daquilo que o Foucault chama de positividades? Ela nunca vai ser uma ciência, ela sempre estará no campo das positividades, segundo Foucault. Porque nós não temos justamente, a educação tem um probleminha, entre aspas, mas que eu acho fenomenal, né? Que eu chamo de, não é problema para mim, para nós, acho que é uma característica, que é a impossibilidade da generalização, porque nós lidamos com subjetividades. Então, aquilo que é aplicável na escola da Flávia não é aplicável na escola do Eduardo, não é aplicável, provavelmente, na escola do Denis. Certo? Então, em educação, nós temos o problema da generalização. Eu acho que eu já contei várias vezes essa história, vou contar de novo, só para encerrar, para vocês entenderem essa questão da relação que as pessoas que estão no campo das ciências, de forma geral, o que elas pensam da educação. Eu era coordenadora de pedagogia da Unopar, no mesmo tempo que a Marta era lá da Unifil. E todo semestre eu tinha que brigar com o pró-reitor de pesquisa por carga horária para os professores para pesquisa. E aí, um dia, eu vi ele dando uma carga horária imensa para um coordenador, acho que é da área da saúde. E aí eu falei, professor, como assim? E eu tenho que ficar aqui mendigando carga horária? Aí ele falou assim, Zuleika, sabe o que é? Eu não entendo pesquisa na área da educação. Porque, olha, na minha área, ele é agrônomo. Na minha área, a gente pega, desenvolve o sêmen de um boi, desenvolve a linha genética de um boi, certo? Aí a gente pega o sêmen do boi, vende lá, e aí vem um manual, que a gente, nas nossas pesquisas, vão construir esse manual. E aí, nesse manual, tá assim, ó, se você fizer passo 1, passo 2, passo 3, em tanto tempo você vai ter um boi pronto para o abate. Ele falou assim, enfim, né? Ele falou, já é um resultado esperado, mas na educação, vocês pesquisam, não saem do lugar. Aí eu falei, sabe por quê, professor? Porque criança não é boi. Não dá para abater em certa idade, sabe? E a cada ano, elas são diferentes. Imagine um boi mudando geneticamente a cada ano. Como é que vocês dariam conta de reproduzir o sêmen do boi, se ele tivesse um gene mutante? Então, criança é assim, gente, tem gene mutante, certo? A gente vai mudando a cada nova geração, então não dá para bater com certa idade. Por isso, as nossas pesquisas são pesquisas exploratórias que nos ajudam a entender o processo de educação, o processo de formação humana, certo? E como o ser humano é complexo, não dá para generalizar, o que serve para um não serve para outro. Ele ficou olhando para a minha cara, assim, pensa. Ele falou assim, nossa, triste isso, né? Eu falei, não, professor, essa é a riqueza, essa é a beleza dessa área. Então, criança não é boi. Não dá para fazer pesquisa aplicada realmente, certo? E generalizar e vender como produto, como o sêmen de um boi. Tudo bem, bem isso mesmo. Alguém mais gostaria de falar? A gente já está no finalzinho, mas ainda Denis, a Sara, o Eduardo, hoje ficou quietinho. Agora sim vou ter que sair, gente. Beijo. Beijos, obrigada. Alguém mais? Não? Bom, então, na verdade, é uma discussão aí que esse momento, às vezes, é uma sensação no final, fica assim, tá, e aí? E daí? Não dá, não tenho daí. Esse é o movimento mesmo, a crítica imanente, né? A crítica constante. Só de a gente fazer esse movimento já é o daí, tá, Denis? Tá, Sara, que vocês estão chegando aí. Essa sensação mesmo que muitas vezes a gente tem que ter para falar assim, puxa, eu nunca parei para pensar, né? A professora Zuleika trouxe, né, várias contribuições, a Gislaine comentou, todos que participaram, né? Então, o que a gente faz? É um movimento de, na nossa individualidade, falar, puxa, eu nunca parei para pensar dessa forma, ou isso realmente pode estar também me atingindo de certa forma, e aí é onde a gente continua, né?
né, criando em outros diálogos, em outras instâncias, essa continuidade sobre um ponto tão importante. O grande caminho, dentro da luz da teoria crítica, para fechar, é que a gente não seja presa fácil por um sistema que cada vez mais vai tirando o que nós temos de melhor, que é a nossa capacidade intelectual, nossa capacidade reflexiva, né, nossa capacidade de, como se diz, rememorar, reorganizar, reelaborar o pensamento todos os dias. Eu falho bastante, mas eu sinto as dores dos meus erros. Interessante isso. Às vezes eu não conto para ninguém, mas eu tenho um movimento dolorido, solitário. Quando eu falho em alguns encaminhamentos, quando eu falho em algumas discussões, eu pago um preço, sabe? Que é o preço de ficar remoendo aquilo, e aí é onde eu vou, busco mais sobre o assunto, para rever onde eu errei, qual que é o ponto que, né, não foi legal. Esse movimento é o que a gente faz. Ontem, para fechar, já que a Zuleika, né, comentou, ela vai fechando, a gente nunca fecha, mas ontem foi uma experiência muito interessante para mim. Eu venho num processo de, humanamente, não tão acolhedor, legal comigo. E ontem eu cheguei num momento de estafa, eu senti a estafa batendo em mim. Eu estava dando uma formação em Itapejara, e eu falei isso para as pessoas, por isso que eu estou falando aqui. Era uma formação o dia todo, e quando eu chegou perto das 11 horas, o meu desejo era sumir dali. Eu me senti muito impotente, me senti... Só um pouquinho, gente. Eu senti impotente. Eu vi aquela energia, aquelas pessoas e perguntando, eu não tinha força, gente, de reação. Foi uma coisa assim, uma sensação, eu preparei a aula, eu preparei toda a formação, os slides lindos, maravilhosos, eu me organizei para estar lá, mas eu não deveria estar lá no meu coração, eu não estava bem. E aquilo dentro de mim foi me gerando uma angústia tão grande que eu falei, eu não vou conseguir terminar esse curso hoje. Fazia muito tempo que eu não sentia isso, mas foi uma das primeiras vezes da minha vida que eu queria, assim, que desse 10 horas, mas não desse, sabe aquela coisinha, meu Deus do céu, se eu pudesse dar 5 horas agora, às 11, eu iria ficar feliz com o universo, porque eu estava, e eu saí de lá arrasada, né, e aí onde eu errei? Onde eu errei não foi no pensamento, eu errei porque eu falei do quê? Na ação, eu venho num processo de estafa e eu preciso também cuidar de mim. Não adianta eu achar que é só conhecimento que vai levar para o outro. A formação também são pessoas que têm que estar bem, dispostas, vai lá atendê-la para mim, dispostas humanamente e dispostas fisicamente para poder dar conta desse processo. E às vezes a gente acha que é só ler, estudar, produzir, fazer, e não. Estava tudo aqui, ó. Que sensação horrorosa, gente. Estava tudo aqui, mas era como se a mente não processava. Era uma coisa assim enlouquecedora. Foi um movimento ontem muito ruim, mas que me fez rever. Se eu quero contribuir na vida de alguém, primeiro eu vou ter que contribuir para a minha vida, dando qualidade de vida para ela. Parar e repensar o que vale e o que não vale, o que descansa um pouco e o que entra em cena agora. Porque senão, nós que estamos contribuindo para a formação, nós podemos levar o pior nosso. E a minha sensação ontem foi, e elas, não, professor, foi maravilhoso, foi ótimo. E eu não engoli aquilo, eu saí muito mal. Então, assim, enfim, tanto nós que recebemos e quanto nós que oferecemos, esse processo formativo é algo muito denso, muito complexo e exige também uma humanidade bem boa, uma humanidade tranquila, para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Entenderam, né? E não é só teoria que nos mantém em pé, não são só concepções que não mantêm em pé, é a nossa própria existência humana que tem que também estar efetivamente em pé, né, para valer tudo isso. Gente, um grande beijo, quero agradecer por vocês estarem aqui, né? E bem isso, Eduardo, né? Obrigada, meu amor. Obrigada. Eduardo é um querido. Esse menino aí é uma graça. É um presente de Deus, como todos os outros, mas ele chegou, né, agora há pouco e está mandando ver, né, Eduardinho? Isso aí.
Gente, um grande beijo para vocês, obrigado. Próximo encontro, então, na última terça-feira, eu nem sei, mas é a última terça-feira. Vai, animam, arribam a vida para produzir, ó. 26 de setembro. Logo, logo a gente vai mandar os encaminhamentos, já vai pensando num teminha aí bacana para discutir. Esse, por exemplo, é um assunto perfeito para quem quiser mandar ver aí e escrever. As próprias contribuições, que nem a Rose. Rose, você falou, a Gi falou, a Natasha, não falaram, os que não falaram, mas pensaram sobre a discussão de hoje, cabe aí vários capítulos bacanas aí de discussão. Tá bom? Um beijo grande, tudo de bom para vocês. Até. Valeu!